As facilidades do cartão de crédito muitas vezes escondem perigosas armadilhas para o consumidor. A falta de planejamento e o descontrole na hora das compras, aliados às fraudes, podem acabar em um grande problema. Principalmente porque os gastos dos brasileiros com cartões somaram 165 bilhões de dólares somente nos 3 primeiros meses de 2016, segundo a Associação Brasileira de Cartões de Crédito. E você sabe como usar com consciência o seu cartão de crédito? TV em Revista começa agora. A Mirela teve praticamente um mês de dor de cabeça. O meu cartão, ele tem uma unidade diferenciada, ou seja, a partir do momento que eu utilize a função crédito, ele não me cobra a taxa de anuidade. E aí o que eu fiz? Efetuei uma compra um dia anterior do fechamento da fatura e o que aconteceu? Veio cobrando a anuidade. E aí o que eu fiz? Eu visualizei a cobrança, né, na internet e aí eu liguei e desde então, eu não conseguia falar com eles. Ela reclamou e muito, até que o problema fosse resolvido. Liguei várias vezes, não obtive sucesso. Por quê? Porque 40 minutos de espera, estava sem sistema, ou então não era no setor responsável. E aí, depois de quase um mês, eu consegui, por insistência, depois de ameaçar, entrar em processo, procurar os meus direitos, aí eles falaram o seguinte: olha, a gente vai te dar como crédito esse valor, mas que isso a gente não vai fazer novamente. Este especialista em direito do consumidor diz que o assunto ainda não está encerrado, que ela ainda precisa tomar outras medidas. O artigo 14, junto com o artigo 20 do Código, dão para ela uma proteção sobre uma má prestação de serviço, ou por falta de informação, ou informação desencontrada. Deve registrar no PROCON, se assim ela desejar, e com isso ela vai ter preservado. O PROCON pode fazer uma audiência de conciliação e verificar se isso daí é uma prática costumeira. Verificar também se existem outros sites do tipo Proteste, Reclame Aqui, consumidor.gov. Porque banco não é fácil, administradora de cartão de crédito não é fácil. Ele também explica que os problemas enfrentados com cartão de crédito são muitos e é preciso cuidado. Os problemas mais comuns que a gente se depara com cartões de crédito ou até cartão de débito são assim: envio sem solicitação prévia, e isso é proibido, além de ser considerado uma venda casada, ele é grátis, inexiste obrigação de pagamento. Cobranças absurdas, indevidas, improcedentes. Infelizmente, às vezes as pessoas pagam porque não têm o costume de conferir as faturas. Não estão mais enviando as faturas por correio como mantinha-se antigamente esse sistema. Hoje em dia, diz que em virtude de custos, está se colocando à disposição na internet, nos celulares, internet bank, por aí afora. Mas será que todo mundo domina essa tecnologia? Então, se você tem chance, imprima essa fatura para você ter noção. E com os tickets, no mês, você guardou, quando chega a fatura, você vai ticando para ver se ninguém está te cobrando ou em duplicidade ou, pior, situações que você nem gastou. E se você não enfrentou nenhuma dessas situações, vale ficar atento ainda a um outro alerta. Não acredite que o pessoal esteja fazendo favor para você. Eles não estão fazendo favor. Eles vão cobrar juros abusivos, os juros do cartão de crédito são os juros mais altos do planeta, já está quase 480, quase beirando os 500% do ano. Se a poupança vai dar 7, 8 no ano, como é que o cartão pode dar 450 a 500? Então, isso é terrível, isso é problemático, isso deve ser observado com cautela. Não fazem favor. Eles vão vender para você um serviço, vão dizer que isso é grátis, cuidado, peça o documento, leia o documento, não assine nada e não tenha pressa. Se não entendeu, pergunte. Se não responderem, saia desse local. Pergunte para um técnico, um advogado, uma pessoa da sua confiança. Não acredite em promessas porque eles têm que vencer metas, eles têm que fazer a parte das comissões. Então, para eles, você é um número. As pessoas têm que estar cientes, atentas, conferir toda a sua fatura. Se não recebeu, ligar. Se deu errado, liga, suspende, vai no PROCON, vai na polícia, vai no juizado. Ele está na Constituição Federal de 88 e presente na vida de todos nós brasileiros. Estamos falando do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias, que é cobrado sobre produtos e serviços.
O ICMS é pago de forma indireta, porque está embutido no preço final e, mesmo assim, muita gente não sabe muito sobre esse imposto. É um tributo embutido nos preços dos produtos que consumimos, como alimentos, arroz, feijão, os remédios e também nas tarifas de serviços, como transporte, energia elétrica, comunicação, ou seja, todo mundo banca essa conta. Vocês sabem o que é ICMS? Não. Não faço a mínima ideia. Oi? ICMS é uma sigla. ICMS é aquele impostozinho que come o dinheiro da gente. Imposto do Estado, da Fazenda. E para que serve o ICMS? Deve servir para várias coisas, né? Saúde, segurança e outros mais. O dinheiro é destinado para investimentos em serviços públicos como saúde, educação e segurança. Nunca vou lá olhar quanto se incide de imposto em cima daquele produto. Eu vou procurar o preço final, porque como consumidor final eu pago uma conta. É diferente como em países da Europa, países como Estados Unidos, que você tem a conta, você tem o preço do produto na prateleira e você tem também quanto você paga de imposto sobre ele. Aqui você paga imposto sobre diversas coisas e você realmente não sabe o total. Até mesmo a conta de luz. Todo mês você olha lá a conta, você vê tem o seu gasto e tem também os valores de imposto que acaba passando batido. O imposto é cobrado pelos estados, que possuem regras próprias para a definição das alíquotas. É a grande fonte de receita das 27 unidades da federação e chega a representar até 90% do total de impostos arrecadados. O ICMS é seletivo e isso significa que o imposto pode ser maior ou menor conforme o tipo de mercadoria em circulação. Em geral, o produto essencial é taxado com menos ICMS e o supérfluo paga mais. E o consumidor não sabe quanto custa essa conta no bolso. Nunca parou para se preocupar e olhar? Mas não. Cada produto tem uma alíquota, uma taxa, então é muito diversificado. Cada produto tem um imposto embutido. Leite, arroz, feijão, tudo tem imposto embutido. E quanto que tem de ICMS sobre esses produtos? Ai, não sei. Precisaria estar com a conta em mão para te dizer. Mas tem alguns supermercados que vem o valor que você está pagando no CMF. No ano passado, uma alteração na lei do ICMS paulista mexeu com algumas cobranças. Por exemplo, o ICMS da cerveja subiu de 18% para 20%. O imposto em cima do cigarro aumentou de 25% para 30%. É alto, porque o preço do cigarro é alto, porque tem que cobrir o custo também com o gasto de saúde decorrente às doenças do tabaco. E sobre os remédios genéricos, a alíquota baixou de 18% para 12%. Medicamento deve ser menos, né? Tem que ser, né? Eu acho que nós deveríamos prestar mais atenção nisso daí, né? Para poder cobrar das autoridades uma coisa certa, né? Mas a gente deixa passar batido. Você acha um absurdo na hora. Você olha assim, nossa, estou pagando tudo isso, mas não vai cobrar de quem? E como é que a gente muda esse nosso comportamento? Diz que é votando, né? Lembra da época em que fumantes e não fumantes conviviam em locais fechados, como restaurantes e bares? Há 7 anos, a lei antifumo no estado de São Paulo fechou o cerco contra o cigarro nesses locais. O índice de cumprimento da legislação por parte dos comerciantes é de quase 100%. Mas esse sucesso da lei antifumo também tem a ver com o comportamento da população. 20% do total de multas aplicadas contra os infratores são fruto de denúncias das pessoas. A Lei Estadual 13541 de 2009, de autoria do Executivo, conhecida como Lei Antifumo, foi aprovada pela Assembleia Legislativa em abril de 2009. Proíbe o consumo de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto considerado fumígeno, derivado ou não do tabaco, em ambientes total ou parcialmente fechados. De acordo com dados oficiais do governo do estado de São Paulo, até maio de 2016, quando a lei completou 7 anos, 3.520 multas foram aplicadas, uma em cada 5 por meio de denúncia da população. A fiscalização não recai sobre os fumantes, e sim sobre os estabelecimentos. Em caso de desrespeito à lei, o estabelecimento receberá multa que é dobrada em caso de reincidência. O índice de cumprimento da legislação é de 99,7%. A gente pensa mais no bem-estar do cliente, né? Não em relação à multa, porque sem uma lei é para um bem de todo mundo.
Que se você entra num restaurante para jantar com sua família, senta um rapaz de um lado, quer beber uma cerveja, um uísque, alguma coisa, vai ficar fumando. Isso atrapalha a saúde do seu filho, o seu, entendeu? A Lei Antifumo Paulista dispõe que a proibição de fumar se aplica aos recintos de uso coletivo, total ou parcialmente fechados, em qualquer dos seus lados, por parede divisória, teto ou telhado, ainda que provisórios, onde haja permanência ou circulação de pessoas. E especifica que os recintos de uso coletivo são, dentre outros, os ambientes de trabalho, estudo, cultura, lazer ou casa de espetáculos, supermercados e padarias e também veículos públicos ou privados de transporte coletivo. Eu acredito que tanto fumante como não fumante fez bem a lei. Fumar não só prejudica a saúde, né? A lei estabelece ainda que caberá ao Poder Executivo disponibilizar em toda a rede de saúde pública do Estado assistência terapêutica e medicamentos anti-tabagismo para os fumantes que queiram parar de fumar. O médico pneumologista Rodrigo Atanásio lembra que os malefícios do cigarro são muitos. O cigarro ele causa diversos problemas no organismo da gente. Obviamente o pulmão é o órgão mais acometido por isso, então você tem desde as principais doenças que a gente sempre lembra, que é a bronquite crônica, o enfisema, que atualmente a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, e doenças muito mais graves, inclusive, como o câncer de pulmão. Lembrando que o cigarro ele aumenta o risco de câncer em geral, não só do pulmão, mas do trato gastrointestinal, da parte urinária, algumas doenças ginecológicas, câncer de mama, útero e ovário nas mulheres. Então, todas essas alterações estão relacionadas com o uso do tabagismo. Sem contar várias outras alterações que a gente pode relacionar, como alterações de pele, a pele vai ficando mais estragada ao longo do tempo, alteração do dente, os dentes ficam amarelos, ficam com pior estado de conservação, e disfunção erétil, várias outras doenças também relacionadas. Eu mesma, que eu fumo, eu vou em ambientes fechados que é proibido fumar, eu não fumo. Aí acaba fumando menos. Acaba fumando menos, com certeza. Eu me sinto incomodada de ver as pessoas fumando, eu não gosto, assim, de sentir o cheiro, é bem incomodado mesmo. O artesanato brasileiro é um dos mais ricos do mundo. A diversidade é grande: pintura, cerâmicas, vestuário, decoração, arte que garante o sustento de milhares de famílias. A profissão já é regulamentada em todo o país, mas cada região tem suas necessidades. E foi pensando nisso que está em análise aqui na Assembleia Legislativa uma proposta de adequação para os profissionais de todo o estado. Com a aprovação da Lei Federal do Artesanato, número 13.180, a profissão de artesão tem registro na carteira de trabalho e políticas públicas de crédito. Agora, os profissionais precisam discutir adaptações da base estadual. E para isso, o deputado Caio França, do PSB, trouxe o debate para a Assembleia Legislativa. A ideia é regulamentar. As legislações federais elas são muito amplas e bem genéricas. Então, o artesanato paulista do estado de São Paulo, ele tem que ser mais específico e ele tem que ser pioneiro. A Sutaco é referência para todo o país sobre o artesanato e me pediram que a gente pudesse abraçar essa causa. Eu sou da região da Baixada Santista, do Vale do Ribeira, onde o artesanato acaba sendo mais intenso do que nas grandes metrópoles. Então, a gente sugeriu aqui à Assembleia, por ser um local amplo, reunir diversos artesãos, para a gente poder regulamentar a legislação federal. E aí sim garantir a eles, a sua aposentadoria, entre outras coisas, e definir o que é o artesanato na prática, né? Quais são os produtos que dão origem, qual é a matéria-prima do artesanato. Então, é uma discussão bem técnica, onde na verdade nesse momento a gente está escutando mais do que falando, porque quem tem a prática são eles. O objetivo do projeto é definir uma base conceitual do artesanato paulista. Há muitos e muitos anos, os artesãos do Brasil e as artesãs, eles pleiteiam o reconhecimento, que apesar de ser a profissão mais antiga do mundo, o artesanato ao longo dos anos foi perdendo a sua dignidade, a sua importância, né? Então, a Lei 13.180/2015, federal, veio resgatar a condição da profissão do artesão e da artesã. E aqui no estado nós estamos discutindo a base conceitual do artesanato paulista, que vai embasar a lei estadual que o deputado Caio França está fazendo. Dona Cleide Toledo é artesã há mais de 30 anos e espera que a proposta estadual melhore a categoria. Que venha fortalecer o artesanato e que venha valorizar o artesão,
porque nós estamos precisando mesmo dessa valorização. E porque o artesão sempre foi tão discriminado, eu acho que é uma hora de mudar essa história, né? Pesquisa realizada pelo governo federal aponta que a Lei Maria da Penha é de conhecimento de 98% da população brasileira. Agressões físicas e psicológicas são as principais formas de violência contra as mulheres no país. Somente nos 6 primeiros meses de 2016 foram registradas quase 68 mil denúncias de maus-tratos no Brasil. Mas muitas mulheres vítimas de violência não sabem como ter acesso à justiça. Um tema que foi debatido aqui no Parlamento Paulista. Em 1979, a Organização das Nações Unidas estabeleceu a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher. A Constituição Brasileira de 1988 é um marco na luta pela igualdade de gênero e pela emancipação feminina. Mas a ampliação do acesso à justiça pelas mulheres ainda é um desafio a ser enfrentado. O seminário realizado na Assembleia Legislativa debateu os obstáculos que impedem as mulheres de exercerem seu direito de acesso à justiça. O encontro foi coordenado pela ativista dos direitos humanos, Elizabeth Mariano, que mantém conteúdo na internet que trata do comportamento feminino e masculino. O que a gente percebe, assim, é que ajudamos muitas entidades também classistas, intercambiamos com elas, como agora é um trabalho interessante de intercâmbio entre classes. Trazemos muitas autoridades que são assuntos assim, específicos, não é? Então, trazemos para dentro da Assembleia. Por quê? Porque o custo para nós é um pouco menor, para trazer esses especialistas, haja visto que está dentro da Assembleia Legislativa. Muitos, às vezes, nem tiveram essa oportunidade ainda e são gratos. Então, eles trazem suas pesquisas, né, que nós mais ou menos discutimos o tema. Eles vêm, assumem, falam, tudo como voluntário, não é? Como voluntárias e trazemos, então, os seminários do Espaço Mulher. Aí, esses temas, muitas vezes, já são divulgados anteriormente ou posteriormente. Também fazemos entrevistas, né, pelo portal. E assim, quer dizer, fazemos um casamento de todas as formas de comunicação. Para os especialistas, o combate à violência contra a mulher passa pela educação das crianças e jovens. Dentro desse nosso trabalho de educação, faz parte preparar esses jovens, né, preparar a questão do respeito, da tolerância entre eles, a convivência harmoniosa entre eles. E hoje nós desenvolvemos um projeto mundialmente, é uma parceria da Associação Mundial de Bandeirantes com a ONU, que é um projeto contra a violência de meninas e mulheres. E até a ideia desse projeto é porque a Associação Mundial hoje tem uma abrangência de 10 milhões de bandeirantes no mundo inteiro. Então, esse projeto está sendo desenvolvido no mundo inteiro, em diversos países. Obviamente que cada país vai desenvolver esse projeto de acordo com a sua realidade e com as suas características, né? O debate também abordou as mudanças necessárias na segurança pública para a proteção às mulheres. Nós temos feito um acompanhamento muito próximo em Brasília dos projetos que tramitam em relação às questões de segurança e também de acesso à justiça de uma forma geral. No caso específico das mulheres, nós tivemos uma experiência, né, no trato com os problemas específicos das mulheres policiais, né, no primeiro momento policiais federais, mas como o nosso modelo serviu, né, para as entidades que também têm muitas mulheres, né, nos seus quadros, como a Polícia Rodoviária Federal, as polícias civis e militares. Então houve uma adesão em massa, né, em torno dessa forma de trabalhar e de olhar, né, com muita distinção o problema da mulher, né? Partiu do problema da mulher policial, mas hoje acabou que nós estamos empenhados em outras discussões, por exemplo, como a Lei Maria da Penha, né, que já está em tramitação no Senado, em fase final. Então nós resolvemos trazer essa experiência aqui para a Alesp, né, nessa discussão agora, e com certeza nós vamos tentar contribuir com as discussões aqui na Alesp, que já também tramitam, né? A Organização Mundial de Saúde aponta a obesidade como um dos maiores problemas de saúde pública no mundo. A projeção é que em 2025, cerca de 2 bilhões e 300 milhões de adultos estejam com sobrepeso e mais de 700 milhões obesos.
em que momento aqueles quilinhos a mais começam a colocar de fato a nossa saúde em risco. Como transformar velhos hábitos alimentares? Quais as dicas na hora de fazer mercado pensando em uma dieta? O paulista está se preocupando mais com a alimentação saudável. Olha só estes números. A compra de refrigerantes em geral, por exemplo, caiu 5%, ao mesmo tempo que a de água de coco subiu 11%. Complicado mesmo é a oferta pelo preço. Essa área aqui eu acho que você não vai gostar. Dá uma olhada na oferta de refrigerantes. Você vê, né? E se você vê o preço do refrigerante, tem refrigerante e tem versão de refrigerante que custa mais barato do que água. Do que água. Entendeu? Então, veja só. E a oferta, né? A grande quantidade de alimentos no mercado, de alimentos com grande teor de açúcar, é muito grande. Já a compra de leites comuns caiu 6%, enquanto os produtos com menor quantidade de lactose subiu 78%. O adulto pode optar sim pela versão light do leite, a versão do leite desnatado, semidesnatado, que tem uma redução da gordura e por que não? O que eu acho que ainda a melhor fonte, né, uma fonte concentrada de cálcio é o leite. Então veja só. Não dá para tirar da dieta, eliminar. Não, nosso organismo precisa de 3 porções de leite ao dia. Precisa. Ou derivados, né? Eu posso substituir o leite por um copo de iogurte, eu posso por uma porção de queijo, né? Não necessariamente o leite na forma líquida. No nosso passeio, paramos por um carrinho cheio de farinha para tapioca. A bola da vez entre a galera fitness. Repare no que a doutora Clara fala. Segundo o próprio rótulo, uma porção equivale a 20 gramas, né? Na rotulagem. Mas se você olhar a receita, você vai ver que para preparar uma tapioca, você vai precisar de 4 colheres. 4 porções. Então aqui ele te dá a caloria de uma porção, que seria uma colher. Ele te dá de uma colher. Uma colher, mas você não faz tapioca com uma colher. Ele está falando que você vai usar para preparar 4 colheres. Então só a tapioca, sem nada dentro dela, eu tô falando de quantas calorias? Então nós estamos falando que cada colher, ele está dizendo que tem 50 calorias. Então veja, ele está colocando que você vai precisar cerca de 80 a 100 gramas de tapioca, mas ele está colocando aqui que cada colher tem 50 calorias. São 200 calorias. Se eu usar 4 colheres, são 200 calorias só da tapioca, fora o recheio, que hoje vamos combinar. Pó de leite o condensado. Tá abusado, né? Então, olha esse recheio, dá uma olhada no recheio. Morango com chocolate. O cardápio do dia a dia dos brasileiros está mais colorido, é fato, mas ainda falta muito para ficar bonito na foto. Se serve de dica? Não compre biscoitos, salgadinhos e chocolates. Eles engordam, são mais caros e não ajudam nadinha na dieta. Aqui a gente está numa região ótima, que é uma região de hortaliças. O que pode aqui, Clara? Bom, quando a gente fala em alimentação saudável, a gente precisa focar que a alimentação saudável se refere em escolhas saudáveis. As hortaliças fazem parte de um dos componentes que devem estar presente na nossa alimentação do dia a dia. Pelo menos por dia nós temos que ter o consumo de 3 hortaliças. Agora, é claro que nós não temos só alface. Você pode combinar alface com tomate, que todo mundo gosta da salada de alface com tomate. Rabanete, que a gente vê. Você tem o rabanete, você tem a cenoura, a selga, você tem o repolho, você tem repolhos coloridos. E que são excelentes fontes de vitaminas, minerais e fibras, tão importantes na nossa alimentação do dia a dia. E mais? Tempo para fazer a refeição. Então, na hora de comer, é a hora de comer. Vamos combinar, vamos desligar o WhatsApp, o celular, é a hora da refeição. O teu cérebro precisa entender que você está comendo e que ele vai te dar o sinal da saciedade. Você vai ver que quando você come dessa forma, regularmente, teu volume naturalmente vai reduzir. O câncer de mama é um dos que mais matam no país. O diagnóstico precoce ainda é a melhor maneira de tratamento e cura. Nós vamos até o Hospital Pérola Byington, aqui na capital paulista, para conhecer algumas mulheres que enfrentaram com coragem o câncer de mama. São verdadeiros exemplos de vida e mensagens de otimismo. Maria da Penha tirou o seio direito há 4 anos, mas ainda faz acompanhamento no hospital.
Ela mora em Caçapava, interior paulista, e vem periodicamente. Hoje aproveitou para fazer as unhas. Levanto às 2 da manhã, o carro pega às 3 na minha casa, entrega os pacientes e lá para as 3 horas pega eu aqui. Se não tivesse sido isso hoje, a senhora ia ficar... Eu ia sentada lá na portaria, conversando com um paciente e outro, que tem bastante gente, muitas mulheres de fora, e cada um com uma doença diferente da outra. Então isso aí você conversa bastante. Graças a Deus é um dia bem assim, gostoso fora de casa. Vai sair toda bonitona. Vai sair hoje toda bonitona. Hoje até lá em cima tem a cabeça. Jussara perdeu os cabelos por causa da químio e radioterapia. Os tratamentos que combatem o tumor fazem com que os cabelos caiam. Os de Jussara já cresceram, mas ela procura maneiras de esconder as falhas que ficaram. Aprendeu bastante na oficina de lenços. Eu estou em tratamento tem 10 anos. Eu já tenho câncer de mama avançado, com metástases. Então eu perdi eu já fiquei careca 3 vezes, né? E esse pouco de cabelo que eu não tenho aqui é porque eu fiz radioterapia, não cresce mais. Então eu vou viver sempre assim. Então a gente tem que ter os acessórios, né? Então eu uso um peru, uma prótese, ó, posso usar o lenço e vamos que vamos, né? Vamos viver assim, do jeito que a vida trouxe pra gente, a gente faz o melhor possível, né? Ser feliz. Com certeza, é o mais importante. Essas atividades já são oferecidas pelo Departamento de Mastologia do Hospital Pérola Baiton no dia a dia, mas é a primeira vez que concentra em um único lugar tantos atendimentos. Nós transformamos este ambiente, que é o ambiente onde elas fizeram o diagnóstico, fizeram parte do tratamento, em um lugar lúdico. E as salas de atendimento, que são os consultórios, nós transformamos em sala de embelezamento. E com a autoestima lá em cima, é hora dos cliques. Eu comecei a me curtir conforme as coisas foram acontecendo. Muita gente pensa câncer, fala a palavra câncer, já fala é a morte. Para mim o câncer veio ser a vida, sabe? Porque eu passei a ver a vida diferente, a dar valor em detalhes que eu não dava antes, né? Então coisas pequenininhas que às vezes você fala, deixa pra lá, não, aquilo é que é o importante da vida. Isso aqui representa o quê? Para mostrar para o paciente que, na verdade, a doença é um momento, né? Que pode ser superado, que pode ser curado, né? E que ela precisa ver de outra forma também as coisas, que existe vida onde a gente pensa que morreu. Além da luta contra o câncer de mama, essas mulheres têm em comum a força e a vontade de viver. Há 8 anos mais ou menos que a gente vinha assim esporadicamente, Semana da Mulher, Páscoa, Natal, né, para trazer um pouco de alegria, de paz através da música. Mas no início do ano passado eu recebi o cruel diagnóstico do câncer e aí foi difícil chegar sem a harpa aqui. 15 dias depois da cirurgia eu estava tocando, né? Porque faz parte, né? A gente tem que ir, com certeza, trazer alegria, esperança para continuar lutando. Chegamos ao fim de mais uma edição do TV em Revista. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau.